vontade, querendo fazer o bem, e eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. O Poder Judiciário é e deve ser forte em todo o Estado Democrático de Direito. O juiz é um grande garantidor dos direitos fundamentais. E ninguém pode negar isso. E todo discurso que tenta reduzir o papel que o juiz tem no sistema democrático, normalmente é totalitário. Porque todo governo totalitário, a primeira coisa que ele tenta fazer é acabar com o papel e com o poder do Poder Judiciário. E esse discurso é um discurso reacionário. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é que nós não podemos pensar que o juiz e o judiciário consigam resolver todos os problemas. Ele não tem condições de fazê-lo. Ele não tem aporte para fazê-lo. E se ele não tem esse aporte, eu tenho que colocar na ordem do dia o grande problema. Qual? Como verificar esse ativismo sem cair numa perspectiva minimalista de autorrestrição judicial? O que é isso? A autorrestrição, o minimalismo judicial, a moderação judicial é o contraponto ao ativismo. É voltar para aquele juiz que não faz nada, que vê uma quebra clara de um direito fundamental e fica de braços cruzados. Os minimalistas chegam ao ponto de afirmar que, naquele notório caso da Suprema Corte norte-americana, que acabou com a segregação racial jurídica nos Estados Unidos em 1954 e 55, Brown versus Board of Education, aquele emblemático caso, os minimalistas falam que o judiciário não deveria ter feito nada, porque se tinham duas escolas segregadas, porque a discussão no caso era essa, tinham duas escolas segregadas, uma de negros, outra de brancos. E eles falam o seguinte, se nessas duas escolas tem o mesmo nível de ensino, a mesma coisa, legal. Ué, claro que não. A decisão ativista, sim, do caso Brown versus Board of Education deve ser levada a sério e nós temos que verificar a sua importância. Então, não dá para cair no discurso minimalista. Mas acreditar que o ativismo, por si, vai resolver todos os nossos problemas, vai gerar qual situação? Nós vamos criar essa solução à la organizações Tabajara, ou então para nós juristas, nós doutrinadores. Qual? Que quando a gente não sabe como que responde, quando aplica uma cláusula geral, a gente não sabe. Aí a gente tem uma solução mágica, desde o final do século XIX. Não é novo isso, não. A gente vai dizer, nesse caso, o juiz vai resolver no caso concreto. É fácil. O que é boa-fé objetiva? É o que o juiz vai falar no caso concreto. O que é função social? É o que o juiz vai falar no caso concreto. Poxa vida, coitado do juiz. Ele vai ter que saber isso tudo na hora de aplicar? Vai. Mas nós temos esse fenômeno da judicialização. E há um fenômeno no qual o juiz começa, sim, a controlar e implementar políticas públicas. E isso é inegável. Nós vemos isso todos os dias. O próprio Ministério Público, como instituição, propõe uma série de demandas buscando a implementação dessas políticas públicas, e aqui não vai nenhuma reprimenda, muito antes pelo contrário. Em face da crise institucional que nós temos, infelizmente, isso, na atualidade, é absolutamente necessário. Só que como implementar essa judicialização? Particularmente eu reputo que não pode ser fomentando posturas ativistas do juiz. E aqui eu estou falando da postura ativista nesse sentido de permitir que o juiz decida como ele bem entenda. Que o juiz fala, isso não atende à dignidade da pessoa humana, ponto. Isso não atende à boa-fé objetiva, ponto. Isso não atende ao interesse público, ponto. Não, ele pode até falar e explicar por quê. Se ele o fizer, ele está aplicando o direito com integridade, numa perspectiva até lá do Orkin. Ele está fazendo isso, mantendo a idoneidade, a hegemonia, a base do ordenamento. Ele não está negando o passado que ele teve de decisões em torno daquela temática. E isso deve ser louvado. Agora, se o juiz utilizar desses jargões de decisão para ele implementar a concepção que ele tem do que é melhor, eu tenho uma situação complicadíssima. Imagina se cada um de nós for querer fazer política pública. Então, eu acho que lá perto de casa está precisando de uma ponte. O outro acha que está precisando de uma reforma na praça. Se eu tirar todo esse dinheiro do orçamento estatal, eu crio uma verdadeira bancarrota da própria administração pública. E isso não vai funcionar. Só que, além desse discurso, que pode soar um pouco abstrato, eu preciso de criar mecanismos interpretativos para se controlar esse papel ativista do judiciário.
E, na atualidade, eu tenho alguns desses limites implementados pela doutrina e, prevalentemente, pela doutrina alemã. O primeiro deles é a verificação de que, se ao pedir aquela política pública, e aqui eu posso estar falando da saúde, a pessoa quer um tratamento, um direito prestacional, chamado tradicionalmente de prestacional, um direito social qualquer. Se ele propõe aquilo, o juiz vai ter que sopesar pelo menos 3 elementos. E é isso quem está dizendo não sou eu. É a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente um precedente do ministro Celso de Mello, uma DPF 45, de 2004. Nessa DPF 45, Celso de Mello vai se valer de 3 limites para verificação desse poder, se o poder do juiz está sendo aplicado de modo legítimo ou não. Que são basicamente 3. Quais? O primeiro deles é a verificação do mínimo existencial. Ou seja, verificar